Olá, tudo bem? Como vai você? Que a graça, a bênção e a paz do Senhor seja derramada sobre você e sobre a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Começando mais um Refletindo na Palavra, que é um tempo que eu dedico para compartilhar com vocês a Palavra de Deus, ok? E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para todos nós. O tema é o espaço de Deus, isso mesmo, o espaço de Deus. E eu quero começar lendo uma frase de Dostoiévski, um grande escritor russo e mundial, que disse assim, ele escreve assim, olha só: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Preste bem atenção nisso. Dostoiévski, um gênio da literatura, ele diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Quando vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e abrimos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nós vamos ler o que o escritor, inspirado por Deus, ele fala nesse capítulo e nesse versículo. Então ele diz assim, olha só, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Bíblia: ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Guarde isso. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Bom, aqui temos três afirmações neste versículo da Bíblia. A primeira: Deus fez tudo belo ao seu tempo. A palavra belo aqui do hebraico para o grego e para a tradução de hoje na nossa língua portuguesa, entenda como Deus fez tudo perfeito, tudo correto, tudo certo, dentro do tempo certo. Então Deus fez tudo perfeito, ok? Depois está escrito assim: também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe o que significa isso? Existe dentro de cada pessoa um espaço chamado eternidade. Olha isso, eu vou explicar sobre isso e quero trazer isso para os nossos dias, porque eu sei que vai ser muito útil para todos nós. E ele continua dizendo, né? O escritor diz, claro, inspirado por Deus, é a Bíblia, que eu acredito e é a palavra de Deus, sem que esse consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Aqui fala da sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus, ela é extremamente superior à nossa, e que mesmo o mais sábio dos homens, das mulheres, o mais sábio homem não consegue entender a sabedoria de Deus, ok? Então vamos lá. Eu quero falar sobre essa parte onde está escrito assim: também pôs, também colocou a eternidade no coração do homem. Olha só, lá nós vimos que Dostoiévski escreve assim: o homem, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Dostoiévski fala que dentro de cada pessoa existe um vazio, um espaço que é do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Deus, guarde isso. E a Bíblia em Eclesiastes fala o quê? Que Deus, quando criou o homem, quando criou a mulher, ele colocou dentro do coração do homem e da mulher um espaço chamado eternidade, colocou lá a eternidade. E aí eu quero refletir sobre esse assunto, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que refletir sobre esse assunto, e é uma grande verdade: todos nós, todas as pessoas, eu e você e todas as pessoas, temos um vazio dentro de nós, e esse vazio só pode ser ocupado por Deus. Você entendeu isso? Todos nós temos um espaço, um vazio, Dostoiévski chama de vazio, a Bíblia fala sobre eternidade, e esse espaço só pode ser ocupado por Deus. Guarde isso. Segunda coisa, muitas pessoas têm resistência quanto a essa verdade, tá? As pessoas não acreditam que exista esse espaço e que esse espaço só pode ser preenchido por Deus. E aí o que elas fazem? Elas tentam preencher esse vazio com outras coisas que inevitavelmente não poderão preencher, não vai dar certo. Então, às vezes as pessoas, elas tentam preencher esse espaço, por exemplo, com dinheiro. Ela sente um vazio, sabe quando a pessoa, você já sentiu isso, um vazio? Parece que está faltando alguma coisa dentro de você que você não consegue entender, não consegue explicar. E aí você tem dinheiro, você compra uma coisa, compra outra, compra um carro,
vai viajar, vai numa loja, vai no shopping, e naquele momento que você está ali comprando, que você está naquela negociação, você se sente bem, parece que você preencheu aquele vazio, mas depois que acaba, aquele vazio volta. Se você já se sentiu assim, então você está se identificando com essa reflexão que nós estamos fazendo hoje aqui na palavra. Preste atenção. Outras pessoas, por não acreditarem em Deus ou não acreditarem que Deus, somente Ele pode preencher esse espaço, esse vazio, eles tentam ocupar com pessoas. Então é um namorado, é uma namorada, se casa, e ela acha que aquele vazio era a falta de alguém. E vem a pessoa, preenche aquele espaço por um tempo, daqui a pouco ela sente de novo o vazio. E às vezes até culpa o cônjuge, né? Culpa o marido, a esposa, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, por achar que a pessoa não é mais como ela era, mas não é isso. Na verdade, a pessoa como cônjuge, como namorado, como noivo, noiva, ele ocupa um espaço legal dentro da sua vida, é o espaço sentimental que você precisa ocupar realmente, mas ele não pode ocupar o espaço que só Deus pode ocupar. Você está entendendo? Estou sendo claro aqui com você? E tem pessoas que entram num estágio tão grave que tentam preencher até com drogas. Sente aquele vazio, a pessoa às vezes até tem de tudo, tem dinheiro, tem relacionamento bom, tem família, e vai tentar preencher, porque aquele vazio, ele é forte, ele grita dentro de nós. E a pessoa tenta preenchê-lo com drogas, por exemplo, e usa droga. E quem usa droga diz que no momento em que está usando a droga, depoimentos de usuários, né? Eles dizem que quando eles estão usando a droga, eles sentem que aquele vazio é preenchido, a pessoa se sente bem, é aquela sensação boa. Mas na hora que passa o efeito da droga, ela volta a ter um vazio maior ainda. E isso, infelizmente, tem causado suicídios e morte de tanta gente, enfim. E aí tem outros que acham que esse vazio é uma doença. E aqui eu não estou dizendo que não exista depressão. Existe depressão, existe ansiedade. E se você os tem, você deve procurar uma ajuda, um auxílio médico. Não é isso que eu estou dizendo. O médico é também uma sabedoria divina dada ao homem, à medicina. E se você tem algum desses problemas, procure um médico. Mas eu estou dizendo que tem gente que tem esse vazio, ela fala, eu estou em depressão, e aí ela vai tomar remédio. Só que não o remédio não consegue preencher esse espaço, até por um tempo o remédio traz ali uma medida, uma solução paliativa, né? Mas não consegue resolver. Por quê? Porque esse espaço, tanto Dostoiévski como a Bíblia, como a palavra de Deus, falam que só pode ser preenchido por Deus, ok? Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Se você se identifica, comece a pensar sobre isso. Eu trago a palavra não para te dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu quero te apresentar uma verdade imutável, que é a palavra de Deus, esperando que ela traga para você alguma ajuda, algum auxílio, crescimento, enfim. Eu quero aproximar você de Deus. Esse é o meu intuito. Em quarto lugar, como podemos preencher esse vazio com Deus, né? Se existe dentro de nós um vazio, um espaço que podemos chamar de eternidade, de vazio, que somente Deus pode preencher, como eu preencho isso? Essa é uma pergunta. Eu faço o quê? E é uma pergunta pertinente. E aqui eu quero citar um trecho da Bíblia, onde o Senhor Jesus, ele fala com seus discípulos e ensina como orar. Os discípulos perguntam, mestre, como nós devemos orar? Como é a oração correta? Como é que nós podemos falar com Deus? E Jesus diz assim, olha, quando vocês forem orar, façam dessa forma. E aqui eu quero citar a oração do Pai Nosso, que está no Evangelho de Mateus. E diz assim, olha só, eu quero especificar algumas coisas para você entender isso. Se você tem esse vazio dentro de você, se você já tentou preencher esse vazio com outras coisas que não é o Senhor, que não é Deus, e não conseguiu, está consumindo você, está trazendo tristeza, está trazendo doenças, problemas para você, eu quero aqui sugerir, tá? O que a palavra do Senhor diz, e a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, acredite nisso. Então, o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Mateus assim, quando vocês forem orar, orem da seguinte forma, começa assim, Pai nosso que estás no céu. Aqui,
Jesus está dizendo assim, quando você for orar, sabe? E aí é você ter um tempo no seu dia, parar as suas coisas, a correria, essa agitação toda e orar. Tem um tempo para orar, isso é primordial, não tem outro jeito. E quando você for orar, você não precisa ficar preocupado com o que você vai falar, mas seja sincero com Deus. Deus quer a tua sinceridade, ok? E Jesus nos ensina a fazer uma oração eficaz, objetiva, não repetitiva, né? Uma oração eficaz. E ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus. O que nós estamos dizendo aí? Nós estamos reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Começa por aí. Reconheça que Deus é o teu Pai. Deus é o meu Pai. Ele nos criou. Ah, mas a ciência, o criacionismo... Eu estou aqui falando de Deus, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou oferecendo para você um caminho diferente do que a ciência fala, do que o criacionismo, do que o evolucionismo fala. Eu estou falando aqui sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, reconheça que Deus é o teu Pai. Ele é o nosso Pai, ok? Ok? Segundo, Jesus fala assim, para orarmos assim, santificado seja o teu nome. Reconheça que Ele é santo e que Ele é Deus. Tem muitas pessoas que tratam Deus como se fosse um amiguinho, um personagem. Deus não é Papai Noel, Deus não é o coelhinho da Páscoa, Deus não é uma ficção, não é uma obra literária. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então, reconheça que Ele é Deus e que Ele é santo. Fale isso, é importante. Depois continua, venha o teu reino. Reino é o quê? Domínio, poder. Então nós estamos falando assim, Senhor, que o teu domínio venha sobre a minha vida. E quando falamos isso, nós estamos falando para Deus nos direcionar, o teu domínio. Quando eu chamo o domínio de Deus para a minha vida, eu estou disposto a andar de acordo com aquilo que Deus me falar, ok? Depois continua assim, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aqui é a nossa aceitação de que a vontade de Deus, ela é melhor que a nossa vontade. E eu quero te dizer isso. A vontade de Deus é melhor que a tua vontade. A nossa vontade, ela é corrompida, ela é contaminada pelos nossos desejos, por aquilo que acreditamos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que desejamos. Então a nossa vontade sempre vai ser corrompida. Agora, a vontade de Deus, a palavra, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando você ora assim, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, você está dizendo assim, Senhor, eu quero que a tua vontade seja soberana e superior à minha vontade. Faz a tua vontade na minha vida. Isso é muito importante. É você entender que a vontade de Deus é melhor do que a sua. E talvez as coisas, esse vazio esteja aí corroendo você, porque você sempre tem feito a tua vontade. Dê a oportunidade da vontade de Deus ser soberana na tua vida. Você vai ver que muitas coisas vão mudar. Vamos lá. E ele continua assim, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Isso é o reconhecimento de que todas as nossas bênçãos, todas as coisas boas vêm de Deus. Isso é o reconhecimento de que aquilo que eu preciso está em Deus. Então quando você fala assim, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, eu estou dizendo assim, eu estou trabalhando, eu estou ganhando o meu recurso, mas foi Deus quem me deu. Ele é o meu supridor. Eu podia falar muito sobre isso, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu quero que você foque no tema que nós estamos discutindo aqui hoje, que nós estamos refletindo aqui hoje, que é o vazio que existe, o espaço que existe dentro de todo homem, que só pode ser preenchido por Deus, o espaço que existe dentro de toda mulher, que só pode ser preenchido por Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, Tu és a minha fonte de tudo. E aí, vem uma das partes mais difíceis. Perdoe as nossas ofensas, como também nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Peça perdão a Deus, sempre nas suas orações. Senhor, me perdoa. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos pessoas que falham. Eu falho, você fala, todo mundo falha. E somente Deus pode nos perdoar, somente Ele é santo e poderoso para nos perdoar. Agora, aqui Jesus fala assim, me perdoa como eu perdoo.
olha, se Deus levar isso à risca, nós não vamos ser perdoados. Porque, vamos ser sinceros, sem hipocrisia, é muito difícil perdoar, não é fácil. Perdoar significa você não deixar que um sentimento de raiva, de vingança tome conta de você quando alguém faz o mal para você, entendeu? E aqui Jesus fala assim, para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. E aí, eu quero te ajudar com isso, eu não vou ser hipócrita dizendo assim, olha, você tem que perdoar, porque eu sei que é difícil, mas você tem que perdoar. Então aqui eu quero falar sobre Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Aqui ele diz assim, peraí, deixa eu pegar só o trecho certo para a gente não falarmos aqui de outras coisas. Tem tanta coisa para falar nesse tema, mas senão fica muito longo, né? Então está escrito assim, ó. Da mesma forma, eu quero pegar só essa parte aqui que é a parte interessante nesse tema. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha que Deus fala através do apóstolo Paulo, porque ele foi inspirado por Deus para escrever essa carta. Está na Bíblia, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como devemos orar, não sabemos como orar. Então o Espírito de Deus nos ajuda. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim, é difícil, às vezes, fazer o certo, às vezes orar, às vezes como orar é muito difícil, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Então, se alguém te magoou, te ofendeu e está difícil perdoar, na sua oração fale, Espírito Santo de Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa porque eu preciso ser perdoado. E isso é importantíssimo, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa forma, ok? Aqui nós estamos vendo como nós preenchemos esse vazio, não vamos esquecer do tema. Como eu preencho esse vazio que somente Deus pode preencher. E aqui está uma oração para que você possa conseguir preencher esse vazio que existe dentro de você. Então, está difícil perdoar? Fala com o Espírito Santo de Deus. Eu não te falei? Eu falei aqui no início que a sua oração tem que ser sincera. Não se preocupe com palavras, com liturgia. Seja sincero com Deus. Ele quer a tua sinceridade. E o Espírito Santo vai te ajudar. E aí, vai terminar aqui dizendo assim, e não nos deixes cair em tentação. Peça a ajuda de Deus para ajudar você a resistir às tentações. Nós somos tentados todos os dias e as tentações, elas querem nos afastar de Deus. As tentações, elas são como a droga. Parece que nos satisfaz, mas depois vem ainda um vazio maior. Então, fale assim, Senhor, me ajuda, me livra das tentações. E ele fala, e livra-nos do maligno, do mal. Peça a Deus para te livrar do mal. O mal, ele quer te destruir todos os dias. Todos os dias, aquele que é o inimigo de Deus, aquele que no mundo espiritual, ele é o adversário de Deus, né? Entre aspas, né? Quem pode ser adversário de Deus? Ele é gigantesco, imenso, imensurável, mas assim, aquele que se opõe a Deus, tá? Ele quer nos destruir. Então peça, Senhor, me livra do mal. Isso é muito importante. E termina assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconheça a grandeza de Deus. Aqui você está dizendo assim, Senhor, somente tu pode preencher esse vazio. Eu já procurei preencher esse vazio com muita coisa e não consegui. Mas eu acredito, eu creio que somente tu tem o reino, o poder e a glória para sempre. Só o Senhor é eterno. E aqui eu vou fazer um paralelo com o que está escrito lá em Eclesiastes, nós acabamos de ler, que Deus colocou em nós um espaço chamado eternidade. Eternidade só pode ser preenchido por aquele que é eterno. Quem é eterno? Somente Deus. Olha que coisa tremenda. Se lá em Eclesiastes está escrito isso, que Deus colocou no coração do homem, no coração da mulher, a eternidade, somente o eterno pode habitar. Ele colocou a eternidade em você. Isso não é um vazio como Dostoiévski falou. Isso é um espaço que Deus reservou dentro de você para ele habitar em você. Meu Deus, isso é tremendo. Então, na verdade, esse vazio que você está sentindo
não é uma coisa que vai te destruir. Claro, vai se você não procurar a Deus, né? Mas esse vazio, ele é o espaço que Deus reservou para ele. Em você tem um espaço que Deus reservou para ele próprio. E só ele pode preencher. Por isso que você procurou em dinheiro, em pessoas, em objetos, em coisas, em viagens, e você não preencheu. Por quê? Esse espaço é de Deus. Olha que tremendo isso. E aí, Mateus 6, de 9 a 13, a oração do Pai Nosso, termina assim: Amém. Amém significa assim seja, concordo, confirmo. Você termina a oração dizendo: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero que o Senhor preencha esse vazio. E aqui eu quero encerrar, eu me empolgo, porque é um tema tão rico, tão maravilhoso. E eu aqui, inspirado, porque o que eu estou falando vem de Deus, não é a minha sabedoria. Imagine eu ter essa sabedoria. Possível. Vem de Deus. Mas eu estou aqui, sabe, fervendo por dentro, porque é um tema maravilhoso. Que palavra poderosa. Deus, quando te criou, Ele deixou lá um lugar, um espaço chamado eternidade, que somente Ele pode ocupar. Deixa Deus entrar na tua vida. Dá uma chance para Deus. Você já deu chance para tanta coisa. Você já deu chance para remédios. Você já deu chance para pessoas. Você já deu chance para dinheiro, para droga, para tanta coisa, sabe? Você já procurou tanta coisa para preencher esse vazio que existe dentro de você. Mas a Bíblia fala que esse vazio é o espaço que Deus deixou para habitar em você. E Deus está sedento hoje para morar em você. Deixa Deus entrar na tua vida. Quando isso acontecer, tudo vai mudar. Porque a mudança não acontece quando você ganha uma fortuna. Não acontece quando você ganha um prêmio. Não acontece quando você tem um aumento de salário. A mudança acontece quando Deus preenche esse espaço que Ele mesmo, ao criar você, Ele reservou para Ele. Essa é a reflexão de hoje. Eu espero que ela te ajude. Ajude a vencer as dificuldades, os problemas, as lutas. Não é fácil viver nesse mundo, mas se você entender isso, que Deus acabou de compartilhar aqui comigo e com você, conosco, você vai conseguir preencher esse vazio. E o que Dostoiévski falou, que o homem tem um vazio, a Bíblia fala que não é um vazio, é o espaço que Deus criou somente para Ele próprio habitar em você. Deus quer se conectar com você. Dá essa chance para Deus e você vai ver que a tua vida vai mudar. Que Deus te abençoe e eu espero que essa palavra entre no teu coração. Se você gostou dessa palavra, envia ela para os teus amigos, sabe? Envia ela. O intuito aqui não é divulgar, autodivulgação. Eu nem falo muito de mim, por exemplo, eu não falo nada de mim. Só quero falar da palavra de Deus. Envie essa palavra, né? Envie essa reflexão que nós fizemos para alguém que necessite, que precise. Te amo em Cristo, que Deus te abençoe e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Até a próxima.